Olá, bom dia. Vamos iniciar o nosso quarto encontro do componente curricular, Direito do Trabalho e Previdência Social, Direito Trabalhista e Previdenciário, Legislação Trabalhista e Previdenciária, né? Enfim, todos nos levam ao mesmo saber, ao mesmo conhecimento. A gente sempre inicia a aula com uma breve recapitulação do final da aula anterior, e a aula anterior ela tinha bastante conteúdo, então eu falei na última gravação que a gente começaria com mais calma a discutir alguns conteúdos que nós conversamos na finalização do nosso último encontro. Lembrando, né, nós estamos conversando sobre direito trabalhista e hoje nós vamos já fazer um gancho. Uma parte da aula vai ser de direito trabalhista e do outro vai ser de direito de legislação previdenciária, tá? Nós vamos começar com o direito do trabalho e, na sequência, a gente vai discutir já um pouquinho, entrar na previdência social. Bom, esse daqui é o meu Instagram, caso precisem de alguma coisa, que não esteja necessariamente oficialmente dentro da disciplina, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, isso aqui é só minha apresentação, acho que eu já me apresentei bem no primeiro dia, mas aqui é só para vocês terem aí uma ideia de quem é que está com vocês, já que como já estamos no quarto encontro, a gente vai esquecendo, né? Mas o importante é que eu sou da área jurídica, né, também. Sou aqui membro da Comissão de Direito Sindical e do Trabalho aqui da UAB de Olinda. Atualmente eu resido em Olinda, Pernambuco, a terra onde está chovendo muito recentemente. E, dentre outras coisas, sou professor aqui do Grupo Ser Educacional. Já vai completar aí uns 18 anos aproximadamente que eu estou aqui no Rio, tá? E vocês são de onde? Quem está na aula, se puder falar de onde é, qual o curso, se é de RH, se é DM, contábeis, por favor, coloquem para a gente interagindo aí no chat. Bom, gente, no último encontro nós estávamos falando sobre algo que é de competência, né? Quando é competência, não é que a gente fala assim, eu sou incompetente ou eu sou competente. Quando a gente fala competência, é a competência no trabalho, a quem deve ser feito. Então, tem decisões, por exemplo, que você não pode tomar sendo um profissional operacional, porque não é da sua competência tomar aquela decisão. Não é que você não teria competência para tomar, mas ela não é da sua competência, ou seja, não cabe a você, não compete a você tomar aquela decisão. Então, às vezes, a gente usa essa terminologia e a pessoa se sente um pouco, assim, mal. Como assim eu não sou competente? Você não tem competência porque essa não é uma atribuição sua. Então, o que que acontece é que é de competência do departamento pessoal da empresa, ou seja, é de competência da empresa, é dever da empresa fazer as retenções de imposto de renda do trabalhador. Tá? Então, cabe à empresa esse papel. Como eu disse para vocês, existe a legislação e nós temos que fazer a execução dessa legislação. E como é isso? Nós estamos aqui, né, discutindo a legislação, porque ela vai ter que ser cumprida pela empresa. Então, vão ter profissionais dentro da empresa que vão, obviamente, ter que cumprir com essas obrigações. Então, é obrigação da empresa fazer a retenção de imposto de renda retido na fonte. E a quem que cabe isso? Olha, de Olinda, que massa, então somos vizinhos. Eu moro aqui perto do pátio. Quem falou? Deixa eu abrir aqui o chat. Enildo, que massa, Enildo. Moramos aqui próximos, possivelmente. Que legal.
E choveu muito ontem à noite por aqui, por todo o Pernambuco, e acredito que principalmente em Recife. Bom, gente, mas dando aí continuidade, então o que que acontece? A empresa ela tem que fazer essa retenção. Então, ela pega do trabalhador esse valor, tá? E ela vai fazer o depósito para a Receita Federal, certo? Então, ela vai tirar do trabalhador e vai depositar para a Receita Federal, né? Quando a gente deposita um imposto, a gente fala que nós vamos fazer o recolhimento daquele tributo, tá? Então, nós vamos tirar esse valor da folha de pagamento. Bom, o que que acontecia basicamente é que a gente vai ter que fazer esse cálculo. Se o salário daquela pessoa, né, o salário, a remuneração total, né? Vamos lembrar o seguinte, só para a gente também estar falando a mesma língua novamente. Salário é aquilo que nós somos contratados. Remuneração é o que a gente vai receber, porque do salário existem tanto descontos como existe acréscimos. Então, nós podemos, por exemplo, ter comissões, que é um acréscimo, e nós temos, por exemplo, a dedução, uma retirada de dinheiro do INSS, que é a contribuição para a Previdência Social. Então, nós temos também essa tirada de dinheiro do nosso salário, digamos assim, pela empresa, e nós somos a empresa, a gente faz essa retenção desses valores e faz essa transferência para a Receita Federal quando nós estamos falando de renda, tá? Existem vários tributos. Se o trabalhador não pagou o IPTU, não é competência da empresa falar com ele sobre isso. Porém, o imposto de renda é de competência da empresa, porque a retenção é feita pela empresa. Por isso que nós estamos preocupados com esse tributo em específico, tá? E ele vai ser sobre praticamente todos os proventos recebidos, toda a remuneração recebida, como, por exemplo, o 13º salário, como é o caso de abonos, como é o caso de hora extra. Então, basicamente, todos, tá? Quase todos vão entrar no cálculo para a gente ver se essa pessoa vai ter retenção de imposto de renda pela empresa ou não. Fazemos isso, transferimos para a Receita Federal. No começo do ano, até final de fevereiro, nós, empresas, somos obrigados a dar para o trabalhador, relacionado ao ano anterior, tudo que foi descontado de imposto de renda, tudo que foi recolhido para Previdência Social, tudo que ele ganhou de salário. Então, nós vamos ter a obrigatoriedade também de dar o comprovante de rendimentos para o trabalhador, tá? A gente retém num ano e no outro ano a gente dá para ele todos, através desse comprovante, tudo que foi feito e que tem relação com a receita. Principalmente, a gente vai colocar salários, vai colocar contribuição para a Previdência, planos de saúde, tá? Porque isso vai ter dedução, então pode ser um plano de saúde que seja feito através da empresa. Algumas empresas, elas dão benefício do plano de saúde. Pode ser integral, pode ser parcial, tá? Ela dá um benefício de você fazer por ela. Tem algumas que deixam você até fazer, mas ela não dá uma parte, uma contribuição. E por que que isso tem acontecido? Porque frequentemente os preços do plano de saúde privado ele tem subido bem acima dos reajustes dados aos salários e bem acima da inflação. Então, muitas empresas não têm mais dado, né, esse benefício para o trabalhador, como, por exemplo, eu te dou 100% do plano de saúde. Né? Então, algumas empresas maiores dão, às vezes, 70%, 50%, só que isso é caso a caso, tá? Não é uma obrigação da empresa participar com a saúde privada do trabalhador.
Então, no imposto de renda, a gente vai ser descontado e no outro ano a gente tem um comprovante de rendimento, tá certo? Então, nós temos que fazer esse desconto do trabalhador. E para a gente fazer esse desconto, a gente vai descontar, mas para a gente ver o valor total, primeiro o seguinte, vamos supor que a pessoa ganhe 3 mil, tá? Estou ganhando 3 mil. Ah, mas eu pago R$ 500 de INSS. Então, eu não vou fazer sobre 3 mil, eu vou fazer sobre 2.500, porque o INSS, aquilo que saiu para contribuição, não vai ser tributado pelo imposto de renda. Outra coisa, nós temos os dependentes legais. Então, se nós tivermos filhos, ou perdão, se o trabalhador da nossa empresa tiver um filho menor do que 14 anos, ele pode fazer a dedução de 189 e quebradinho, quase R$ 190, tá? Então, você pode deduzir aí esses R$ 190 do valor também. Então, é 3.500, perdão, 3 mil que eu falei, 500 de INSS menos R$ 200 aí do dependente legal. Então, vai ser tributado só sobre os 3.300, tá? Então, não é sobre o valor total, é sobre o valor deduzido, principalmente essas duas deduções, tanto o INSS quanto o de um dependente. E tem também, mas isso daí são casos específicos, e tem outros casos específicos, mas, por exemplo, a pensão, que a gente chama de alimentos. O que é o alimento? Quando você tem um casal que não residem juntos, que é um casal que não está unido maritalmente, quem fica com a guarda da criança, quem fica com a guarda da criança, tem direito a receber uma pensão alimentícia, que a gente chama, né, o pensão de alimentos, mas é alimentos que a gente chama juridicamente, mas tem direito ao recebimento desse valor, tá? Até que o filho complete 18 anos, certo? Depois que o filho completa 18 anos, o filho se vira, entendeu? Então, até 18 anos, você tem essa obrigatoriedade de mandar esses valores. Esse valor, as pessoas acham que é um valor alto, mas ele não é alto, tá? Ele normalmente ou é decidido de acordo entre ambas as partes, ou acaba judicializando, e aí vai para a vara de família. E aí o que que o juiz, se não houver um acordo, eles tentam de todo quanto é forma um acordo consensual. Se não, faz um cálculo mais ou menos do seguinte, de quanto que gasta de comida com a criança, de quanto que gasta de escola com a criança, de quanto que gasta com as coisas básicas apenas. Aí se chegou que gasta-se R$ 800, então, normalmente, o que o juiz vai colocar é que o que não mora com a criança tem que contribuir em 400, não é o valor todo, tá? Então, somado o valor dos gastos básicos com a criança, a outra parte que não mora, ela tem que contribuir com a metade. Por isso que é muito normal a gente ver pensões aí de R$ 300, de R$ 400. Não é um valor muito expressivo, não, tá? Eu só estou falando isso para que vocês mais ou menos tenham uma ideia de o que acontece na prática, certo? Então, é óbvio que a gente, quando vai entrar, por exemplo, com pedido de alimentos, acha que vai vir um valor considerável, mas esse valor normalmente é um valor baixo, não é um valor muito alto. Claro que isso daí a gente vai também ver a possibilidade de pagamento da parte que não reside. Então, ela é percentual também aos ganhos de quem não reside com a criança. Mas a maioria dessas causas que vão acontecer com trabalhadores normais, né, com trabalhadores de uma renda normal, aí até, sei lá, R$ 5.000, que a gente pode dizer aí 3 salários mínimos aproximadamente, os valores não são muito diferentes disso não, tá? Não achem que é um valor muito expressivo que é colocado nessas causas ligadas ao direito de família, não.
porque a responsabilidade é de ambos, mesmo morando com um ou mesmo morando com outro, tá? E esses são só os gastos diretamente ligados à criança ou o adolescente, claro, se esse adolescente continuar estudando aí, depois ele tem direito até os 21 anos, mas aí você tem que, né, entrar com um pedido, uma solicitação do estendimento do prazo dos 18 aos 21 anos. Então, só para a gente aí ter mais ou menos uma noção, tá bom? Bom, gente, o que aconteceu é que até ano passado, as empresas e os RHs da vida, né, se preocupavam muito com o imposto de renda, com essas deduções, porque a maioria dos trabalhadores acabavam contribuindo. Por que acabavam contribuindo? Porque era descontado para quem ganhava muito pouco. Por quê? Aconteceu que, vamos dar um exemplo. 2 anos e meio de governo Temer, 4 anos de Bolsonaro. Nesses 6 anos e meio de Bolsonaro e Temer, para vocês terem uma ideia, 7 anos praticamente, não houve correção na tabela do imposto de renda. Então, cada ano que passava, mais pessoas pagavam mais. E essas deduções, só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro ano do governo Lula, que foi 23, quem ganhava R$ 2.000 já contribuía para imposto de renda. Então, muita gente tinha dedução de imposto de renda. Então, dava muito trabalho para o departamento pessoal, porque parte considerável dos trabalhadores tinham dedução de imposto de renda, ou pelo menos quando saía o 13º, ou quando saía as férias, eles eram deduzidos de imposto de renda. Porém, como vocês devem estar acompanhando, né, nós tivemos uma mudança de legislação e a partir de janeiro de 2026, ou seja, na folha de pagamento de fevereiro de 2026, porque nós sempre pagamos o mês anterior, então eu trabalho o mês de janeiro e a empresa tem até o 5º dia útil de fevereiro para efetuar o pagamento. Lembrando que sempre o que eu falo é a regra, tá? Existem as exceções? Claro que existem, tá? Mas a regra é essa, nós temos até o 5º dia útil para pagar o colaborador, como, por exemplo, essa semana ficou encardido. Essa semana, esse mês, né, ficou horroroso para o trabalhador, porque tem empresas que vão pagar a gente só na quinta-feira e tem empresas que só vão pagar a gente na sexta. Por quê? Porque o primeiro dia do mês foi um feriado, o segundo foi um sábado e um terceiro foi um domingo. Legalmente era para o sábado contar como dia útil, mas tem empresas que não contam, né? Então, aí a gente só vai ter o recebimento desse pagamento agora, ou quinta ou sexta. Tá? Então, é um mês atípico de muita ansiedade para o trabalhador, porque as contas chegam, mas o dinheiro não chega. Agora, fala assim, mas a minha empresa paga dia 5. Mas a regra é ter até o 5º dia útil, tá bom? Então, veja, esse ano o negócio está melhor. Porque quem está pagando imposto de renda esse ano, quem está tendo dedução, já está mais tranquilo, porque é uma pessoa que ganha mais de 5 mil. E mesmo quem ganha mais de 5 mil está pagando bem menos, porque até 7.350 tem uns descontos. Então, é uma economia muito grande que está acontecendo para quem pagava imposto de renda. Então, só está na regra antiga, que era a regra acima dos 2 mil, quem ganha mais do que 7.350 na realidade. Então, foi assim um ganho absurdo. Acontece que teria que acontecer para o trabalhador, claro, o que aconteceu durante todo o governo Lula, é que todo ano ele fazia um reajuste na tabela. Porque se no próximo, se no ano que vem não houver um novo reajuste, aí um reajuste pequeno, mas pelo menos da inflação na tabela, mais trabalhadores pagarão imposto de renda. Por quê? O trabalhador tem um pouquinho de aumento e a tabela está ali. Depois ele tem um pouquinho de aumento, dali a pouco ele ultrapassa de novo. Então, o que não pode é congelar a tabela
como ficou aí mais de 7 anos. O ideal, agora que houve essa mudança mais abrupta na tabela, é que essa tabela seja reajustada anualmente. Mas, trocando em miúdos, a preocupação da empresa é pequena, porque dificilmente uma empresa hoje que vocês vão trabalhar tem algum trabalhador que ganhe mais do que 5 mil. A realidade é essa, né? A média salarial hoje, ela não é alta. Então, por exemplo, um assistente administrativo, um assistente de recursos humanos, para ganhar 3 mil reais, são poucas as empresas que pagam isso para um assistente. Um auxiliar ganha aí estourando 2 mil. Agora, se você passa para ser um analista, aí você tem salários maiores, né? Em cargos operacionais, né? A gente faz a gradação, normalmente as empresas fazem assim: auxiliar é o menor, assistente e analista. Ah, Sandro, na minha não tem. Claro que pode ser que não tenha. Por que que pode não ter? Porque as empresas, elas só têm esses, digamos, essas diferenças quando elas vão crescendo, né? Então, empresas maiores você pode verificar. Tem auxiliar, tem assistente, tem analista, tem auxiliar 1, 2, 3, aí pode fazer gradações. E aí, normalmente, há uma pequena diferença salarial, certo? Então, quando você fala assim, ah, Sandro, mas esse ano tem muita gente declarando imposto de renda, mais de 40 milhões. Tem, esse ano tem. Por quê? Porque esse ano é em relação ao ano que passou. A gente só vai ver a diferença significativa de menos pessoas declarando imposto de renda o ano que vem, porque a gente sempre declara no ano posterior ao ano que aquele rendimento foi auferido. Tanto que, às vezes, é uma coisa complicada, entre aspas. Primeiro, só para a gente saber como é a realidade, porque muito se fala, mas vamos tecnicamente falar sobre a realidade. Hoje, das declarações de imposto de renda, basicamente é assim: de cada 5 pessoas que declaram, uma não recebe nem paga, ela apenas declara. Ela não tem nada a restituir e nada a pagar. 3 restituem imposto. Por quê? Porque foi um dinheiro descontado pela empresa normalmente, mas ela consegue restituir esses valores. Por isso que tem tanta gente que fica animada e quer declarar logo no início, logo no começo do mês passado. Lembrando, hoje é dia 5 de maio de 2026. Querem declarar logo para receber o dinheiro. E uma de 5 paga. Então, uma de 5 vai ter um DARF, vai pagar mais, 3 vão receber de volta e uma não paga, nem recebe. Então, na verdade, 20% aproximadamente é que tem que pagar a mais quando faz a declaração. E como nós estamos tendo a declaração pré-preenchida, tem facilitado muito para quem declara, porque eu acho que cerca de 60% aproximadamente das pessoas já conseguem fazer pela pré-preenchida. Estão tendo problemas de ajustes técnicos, isso, obviamente, a mídia vai ser colocada, mas a preocupação nossa não é essa. A preocupação nossa é descontar do trabalhador, ou seja, reter esse valor, que é o imposto de renda retido na fonte, a empresa é que retém, e nós vamos passar isso para a Receita Federal. Ok. Só para lembrar, isso daí era a tabela até o ano passado, tá? De maio do ano passado, ela ficou clarinha, nem eu estou enxergando bem. Mas era até 2 salários mínimos a retenção, basicamente. Então, era muita gente que descontava imposto de renda. Então, ano passado, os DPs ainda tiveram muito trabalho. Só que, a partir desse ano, reduziu significativamente. Trabalho que eu digo assim, é saber que aquela pessoa vai ter dedução e quem faz normalmente isso é, como eu já comentei com vocês, é um escritório de contabilidade que é ligado à empresa, é um escritório de contabilidade terceirizado, tá? O padrão é ter o departamento pessoal e ter um escritório de contabilidade. Existe uma comunicação muito grande entre o escritório de contabilidade e o DP, ou seja, perdão, entre os colaboradores, né, os trabalhadores do escritório de contabilidade e os trabalhadores
do departamento pessoal. O dono do escritório e o dono da empresa falam entre si, mas operacionalmente sempre você vai ter que ter um nome da pessoa que vai cuidar da empresa, que essas pessoas que vocês, né, muitos de vocês são bastante experientes, fazem aí esse tipo de contato. Bom, então, existem as deduções, como eu falei para vocês, que a gente vai poder fazer. Ok, gente, então, basicamente é isso que nós temos que conhecer do imposto de renda, que ele é algo que nós temos que reter na fonte e temos que passar esses valores aí para a Receita Federal, tem que haver essa retenção. Porém, a partir de 2026, só são empresas que possuem pessoas com salários maiores e empresas que possuem salários maiores certamente tem um departamento pessoal bem mais robusto, tá? Então não é aquela coisa assim de, ai meu Deus, eu estou numa empresa, só tem 10 funcionários, só tem eu no DP, como é que eu vou fazer? Uma empresa com 10 funcionários, dificilmente algum deles vai ter um salário acima aí do que R$ 3.000, tá bom? Bom, gente, vamos pensar agora no outro direito do trabalhador, que é o direito a férias. Veja, como é que funciona o direito a férias? O direito a férias, ele funciona da seguinte forma. A cada 12 meses que a gente trabalha ininterruptamente em uma empresa, nós passamos a ter direito a um mês de férias, a 30 dias de férias. Então, trabalho 12 meses, tenho direito a um mês de férias. É isso. Ok? Quando é que a gente pode gozar as férias? Ou seja, tirar as férias. A empresa, ela pode nos dar as férias até 23 meses do início do nosso trabalho. É isso que é bastante confuso na cabeça de quem começa a trabalhar. Mas é isso que o departamento pessoal, que a empresa fica de olho. Eu não posso deixar o trabalhador exceder a 23 dias. Por isso que tem um negócio do DP, assim, que você ouve sempre, o que vocês vão falar. Tem que dar férias para o João, porque as férias dele estão vencendo. Não é que, completou um ano, eu tenho que dar as férias para o João. Já vai completar 24 meses, eu tenho que dar férias para o João. Por quê? Porque senão a empresa tem que pagar dobrado. E como a empresa não quer pagar dobrado, a empresa vai, obviamente, dar férias e vai ficar vigilante para dar férias nesse período de até 23 meses. Eu não posso deixar um direito acumular com o outro. Então, assim sucessivamente. Eu estou na empresa 23 meses e aí eu tiro férias, obrigatório. Aí depois a empresa vai ter que estar sempre vendo, não ultrapassando. Então, eu vou falar o meu caso específico, porque aconteceu comigo os dois casos exatamente específicos. Eu quando jovem, trabalhei num banco, né? Um banco público. Eu era bem jovem mesmo, tinha 20 anos quando eu entrei, e a gente não tinha acesso a tanta informação, enfim, então estava trabalhando, ninguém falava em férias, eu também não estava preocupado com as minhas férias. Só que eu entrei em setembro. Quando chegou no outro, com 23 meses, eles falaram para mim, Sandro, você vai tirar férias em agosto. Aí eu falei, tá de brincadeira, né? Porque eu estou estudando. Eu queria ter tirado férias em julho, em janeiro, em dezembro, agora agosto. Principalmente que eu era mineiro, uma região fria, o que eu vou fazer nas minhas férias em agosto? É porque é o último mês permitido para lhe dar férias. Ou seja, eu tirei férias em agosto, com 23 meses depois de ter começado a trabalhar. Entendeu? Não pude mais nem tentar, digamos, argumentar para mudar o mês de férias, porque eles me deram no limite.
Então, eu não pude falar assim, o que eu tentei. Ah, não pode adiar, não, e me dar essas férias pelo menos em novembro, que é mês de prova, e está finalizando o semestre, ou em dezembro. Não tive como argumentar, porque eles falaram: olha, é a finalização. Aí eu lembro que as minhas primeiras férias, eu, triste da vida, tirei em agosto, porque era começo de aula, enfim, aquelas coisas, faculdade, primeiro mês, vocês sabem que é um pouco morno, né? Tudo não era exatamente o momento que eu mais precisava de tempo livre, mas foi assim que eu tirei as minhas férias. Então, isso é fato, tá? Existem muitas empresas que só dão férias no final. Ou seja, quando a gente sai da vida de estudante para a vida de trabalho, a gente tem que lembrar que a lógica muda muito. Porque o estudante, apenas, ele tem, digamos assim, uma vida boa, demais até. Porque ele vai ter férias em julho, vai ter férias em dezembro, vai ter férias em janeiro. Normalmente tem estudante que tem 3 meses de férias por ano. Só que quando começa a trabalhar, você pode ficar 23 meses ininterruptos sem férias. Então você tem que entrar num outro pique de vida. É uma mudança extremamente radical para quem, obviamente, só estuda durante a graduação e vai para o mercado de trabalho. Então é muito diferente, sente muito no início. Bom, então como é que é calculada as férias? Também há um direito do trabalhador receber um tico a mais, um pouquinho a mais nas férias. Para quê? Porque é férias. E férias a gente gasta mais normalmente. Ah, mas as férias eu não vou para o trabalho, eu tenho mais tempo livre. Exatamente. Quanto mais tempo livre você tem, teoricamente, mais você acaba gastando. Então, a empresa ela dá um terço a mais do salário. Então, se você ganha 1.800, você vai receber 2.400, porque é 1.800 mais um terço de 1.800, que dá R$ 600. Logo, você vai receber 2.400. Por isso que nas férias, o pagamento das férias, ele é mais gordinho do que os outros pagamentos, porque você tem direito a um terço a mais. Logo, nós do departamento pessoal, nós administradores da empresa, nós contadores, temos que dar um terço a mais, temos que lembrar que no período de férias ele tem uma atipicidade, tanto com a data do pagamento das férias, como também do que vai ser pago. Ok? Então, basicamente, eu acho que nós resgatamos aí. Só um minutinho aqui no chat, é porque quando eu abro o chat. Era 2 dias antes, Juliano. É, era 2 dias antes. Tem até nos slides da aula passada, tá? Que eu falei um pouco das férias. Mas assim, gente, mudaram, mas o ideal é você pagar, velho, porque assim, o trabalhador ele sai de férias, ele quer sair com uma oi a mais, com dinheiro a mais, entendeu? Tem empresa que não está pagando. Eu acho uma judiação, mas a regra geral era 2 dias antes do trabalhador sair em férias, você já pagar as férias, porque as férias é uma antecipação de um salário que você iria receber durante o mês para que você possa usufruir. Juliano, tem isso agora. É porque deixou de ser. Mas aí eu finjo que é regra. Quando a empresa me pergunta, o empresário eu falo que é regra, porque eu acho uma judiação que fizeram com a mudança da legislação, tá? Mas, infelizmente, na reforma trabalhista aí de 2019, mudaram. Primeiro ano do governo Bolsonaro. Gente, desculpa, eu vou sempre falar Lula, Bolsonaro e Temer para vocês se situarem temporalmente, beleza? Tivemos uma reforma trabalhista em 2017, Temer, e tivemos uma reforma trabalhista em 2019. A de 2017 foi maior, a de 2019 foi menor, mas aí não precisou mais pagar férias antecipadas. Mas era um direito do trabalhador receber com 2 dias antes de sair de férias. Então, se vocês forem DP, por favor, paguem antes, se a empresa permitir, né? Pelo menos converse com o proprietário, né? Porque já faça a provisão, já sabe
quem vai ter, já tem a escala de férias, pague o trabalhador antes, eu acho que é questão de justiça. Eu não concordo com quem retém e paga só depois, não, porque senão é aquela velha história. Acaba fala, pô, vou sair de férias e tô liso. É porque férias é um momento ímpar, único na vida da pessoa, que ela tem para aproveitar a família, as coisas, fazer as coisas, e realmente sair de férias sem dinheiro é muito ruim, né? Não é uma boa. Bom, mas isso, vamos lá, voltando aqui para as nossas leis, regras, normas. Houve uma outra mudança, gente, em 2017, que veja, talvez para vocês hoje já seja comum, já esteja falando uma coisa, digamos assim, porque já vai completar 9 anos, né? Mas o seguinte, até a reforma, toda pessoa tinha direito a 30 dias de férias e você iria gozar os 30 dias, ininterruptamente. Ah, Sandro, o trabalhador ele poderia vender férias. Existe isso, a venda das férias. Você pode vender 10 dias de férias, um terço das suas férias. Então, você gozaria 20 dias, tá? O termo gozar férias, tá? A gente tira férias, a terminologia é gozar as férias. Mas eu tiro lá 20 dias de férias, vendo 10 dias para ter mais dinheiro. Tem trabalhador que assim faz. Outra coisa, contando aí minha storytelling, que é engraçada. Quando eu descobri no próprio banco que tinha amigos meus que vendiam férias, eu achei tão absurdo que eu fui para o DP, falei, eu quero comprar. Eu quero comprar férias em janeiro para eu ir para casa da minha mãe, porque eu estudava e morava fora, e eu queria ir para casa. E aí não dava, porque eu estava trabalhando. Aí quando o povo falou que vendia férias, eu falei, pronto, não está na hora. Quanto é que eu quero comprar, né? Porque para mim tinha um valor inestimável poder lá passar com a minha mãe esse período de férias. A pobrezinha lá no interior, e eu também no outro interior, enfim, mas tinha saído para estudar e era pirraia. Eu estava com 20 anos, 21 anos. Aí eu queria, né, ficar uns dias com ela. E aí eu fui lá, todo feliz da vida, compro, né? O rico, né? Achando que tinha dinheiro, mas eu compro. Aí falou, não, Sam, não é assim que funciona. Ai, ai. Mas enfim, foi isso, gente. Mas vamos lá. Então, como é que funciona? A gente podia tirar 30 dias ininterruptos. Agora, a empresa pode fracionar as férias. Como assim? O trabalhador pode tirar em 3 vezes, sendo que o tempo mínimo de uma tem que ser 15 dias. E o tempo mínimo de outro tem que ser 5 dias. Então, na verdade, qual que é o normal se fazer? 15, 10 e 5. Tá? Essa é o fracionamento normal. Porque se uma tem que ser superior a 14 dias, ou seja, 14 dias ali, você põe 15. E o outro não pode ser menor que 5, você põe uma de 5, 2 tetos, e põe uma de 10. Então, você pode dar as férias em 3 vezes. Vejam só. Quem é que fez o lobby para essa mudança acontecer? As empresas. Ah, Sandro, mas eu sou trabalhador e gosto. Beleza. Mas como é que aconteceu isso? Porque é o seguinte, vamos supor que aí a gente esteja na empresa e aí Juliano tenha que sair de férias. Aí eu falo assim, velho, eu vou dar agora 10 dias para Juliano de férias. Nesses 10 dias eu não vou contratar ninguém. Eu ponho o Juliano para deixar as coisas dele todas arrumadas até o último dia de trabalho. Tem mais 2 pessoas no setor dele. Eu divido mais ou menos as coisas de Juliano. Quando ele voltar de férias, o que não tiver sido feito ou bem feito, ele termina e faz. Porque antes, quando eram 30 dias, existia aquela contratação, às vezes temporária, de trabalhadores para tirar as férias.
era muito comum, estou contratando Helena para tirar férias, estou contratando Helena para tirar férias. Helena, às vezes, trabalhava vários meses na empresa para tirar férias de alguém que saiu de férias, porque 30 dias sem o trabalhador, teoricamente, era muito tempo. Então, passou com isso a economizar na contratação. E aí também inventaram a moda, obviamente, né, dentro dessa lógica, de meio que umas férias coletivas. Então, vamos dar um exemplo assim: eu tenho um consultório odontológico. Eu fecho no dia 22 de dezembro e abro no dia 5 de janeiro. E dou férias para todo mundo nesse período. Não é mais aquele um mês que eu tenho que fechar. Eu pego um período que tem vários feriados juntos e simplesmente dou umas férias coletivas. Então, pode-se picar férias agora. Aí, quando fala, mas isso tem que ser de acordo da empresa e do trabalhador. Mas não é bem assim. Ele fala que todo mundo vai sair de férias e todo mundo vai sair de férias. Entendeu? Então, essa é uma regra, uma mudança que aconteceu em 2017, que já está incorporada, as pessoas já acham isso comum, mas é que foi uma economia muito grande para as empresas. Tem trabalhador que gosta, acha que 15 dias, uma semana é suficiente para descansar, e tem outras que tem pessoas que não. Eu acho particularmente que é pouco dia. Vamos lá, tem uma prima minha, Juliando aqui, vamos falar aqui. Ó. Tem uma prima minha revolta, revoltada porque a empresa deu 15 dias de férias, porque ela é a única pessoa da empresa que faz a função dela e praticamente não tem outro funcionário para substituir. Então, a empresa não quis dar tempo a mais para não prejudicar. Mesmo assim, quando ela voltou aos 15 dias, a pessoa que estava auxiliando tinha feito algumas coisas erradas e um monte de BO para ela resolver. Pronto. Então, foi descrito o que acontece. É isso, na prática é isso. A empresa não dá mais do que 15 dias às férias maiores, não contrata ninguém, e o trabalhador sai tenso, porque trabalha pra caceta quando. Trabalha muito, perdão. Trabalha muito antes das férias para deixar tudo organizado, e quando volta, está uma pilha de papel, como a gente dizia no passado, para ele resolver, porque simplesmente ninguém fez aquele trabalho dele. É isso que acontece, tá? Foram as férias coletivas. Aí, veja, possivelmente, Juliano deve estar falando da prima dele, não deve ser uma pessoa nova, tá? Porque as pessoas novas já estão mais ou menos tranquilas com esse negócio dessas férias, porque é assim que está funcionando. Eu fico revolto, porque eu sei da lei antiga, mas é aquela coisa, a lei muda e homeopaticamente as pessoas se acostumam, como é o caso do Pix. As pessoas já se acostumaram com o Pix, ninguém mais fica aí perturbando, entre aspas, falando que quer dinheiro. Ah, eu só aceito cédula, só aceito dinheiro. Então é mais ou menos essa história. Então, se ganhou o trabalhador, se ganhou a empresa, então aí é uma reflexão de vocês, tá? Mas o que nós estamos falando é que a legislação mudou, e nós podemos dar as férias dessa forma para o trabalhador, porque está totalmente dentro da legalidade, dentro da lógica do departamento pessoal. Agora, dentro da lógica do gestão de pessoas, de recursos humanos, aí é uma lógica um pouco diferente. Mas normalmente é a questão mais técnica que vence, tá certo? O dono fala: não vou contratar ninguém, dê menos tempo de férias para ela. Quando ela voltar, ela resolve 15 dias, não vai matar ninguém. E aí isso vai ser transmitido para o chefe vai transmitir para o DP, e o DP vai comunicar para a pessoa que ela vai tirar 15 dias e que ninguém vai substituir, e alguém que vai fazer ali mais ou menos o trabalho dela, tá? Então, uma coisa é o que deveria acontecer, né? Mas as outras coisas são o que acontece, né? Então, a gente não tem mais a obrigação de dar 30 dias de férias, tá bom? Enquanto empresa.
Bom, gente, vamos falar um pouquinho então de previdência, iniciar hoje um pouquinho falando de previdência, tá bom? Depois a gente volta e fala um pouquinho mais também de direito do trabalho. Na verdade, falando de previdência, não tem como a gente não estar falando de trabalho. Vejam só, esse card que eu coloquei para vocês, não é que a Previdência Social tem 100 anos. Ela já completou 100 anos faz 3 anos. Só que é para vocês terem um impacto. A Previdência Social não é uma coisa nova, tá? A Previdência Social ela já existe há bastante tempo dentro da legislação brasileira, dentro da lógica protetiva ao trabalhador. Não é uma novidade, ela já existe há muito tempo, tá? Então, o direito previdenciário, ele também começa a nascer a partir do seguinte. Vejam só, velho, o trabalhador, ele tinha que ter um colchão para amortecer em caso de uma queda. E é justamente a previdência que tem que dar isso a você, tá? Então, eu vou te falar uma coisa que as pessoas, por exemplo, não pensam, porque estão no vigor das suas atividades. Mas veja só, você tem 25 anos e fala assim, eu não quero pagar a previdência, um exemplo. Não sei para que tem a previdência, eu não vou aposentar. Estou dando alguns exemplos assim mais estapafúrdios. Mas acontece o seguinte, velho. Vamos lá. Você está ali trabalhando e vai para e tá final de semana vai andar de moto e cai da sua moto e quebra e fratura uma parte do corpo, você tem que ficar 2 meses em casa. Veja, durante os 15 primeiros dias, a empresa lhe paga o seu salário. Depois, meu querido, ninguém vai pagar, não. A empresa desobriga-se do pagamento. Depois de 15 dias, você não tem pagamento. Aí você vai falar, uai, Sandro, mas como assim não vai receber nada? Vai. Você vai receber da Previdência. Nós, empresa, pagamos só até 15 dias, mediante apresentação de atestado médico válido, com CID, com código da doença, para a gente ver se realmente aquilo ali é motivo, né? Olhando o Instagram da pessoa para ver se ela não está burlando. Mas até 15 dias, quem paga é a empresa. A partir daí é a Previdência, tá? Então, só para ter uma ideia, só dando um exemplo, como acaba sendo importante, mesmo com um trabalhador novo, porque ela é um seguro para várias coisas também. Então, essa contribuição previdenciária que o trabalhador seletista paga compulsoriamente, que termo é esse? Obrigatoriamente, nós descontamos o valor do INSS e mandamos para a Previdência, ou seja, a gente faz esse recolhimento previdenciário, nós, da empresa. O trabalhador não se mexe, ele só vai ver que vai ter uma dedução. Mas essa dedução que ele está pagando, que, por exemplo, para o salário mínimo é 7,5% do salário, que é a contribuição previdenciária que cabe ao trabalhador, que é o que a gente retém, né, do valor dele e envia para a Previdência. Então, esse valor, gente, esse dinheiro, ele é esse grande seguro, fora, claro, a aposentadoria, mas isso daí é pago é um benefício previdenciário, ok? Bom, veja, por que eu estou falando isso? Porque recentemente falaram mal da Previdência, né? Não dá para falar mal da Previdência um trabalhador, não é possível. Porque se não tiver a Previdência, a gente está lascado enquanto trabalhador, porque é ela que garante muitos direitos ao trabalhador. Lembre, também, só já para fazer, a Previdência é só para quem trabalha ou quem trabalhou. Assistência é diferente. Previdência é para o trabalhador, tá? Previdência social é trabalho. Então, por exemplo, nós falamos de algumas questões previdenciárias e algumas questões de assistência, tá? Então, a gente vai desmistificar isso.
Agora, o que que aconteceu com a Previdência, só para a gente introduzir? Por que que se fala tanto? Porque, por exemplo, antigamente as pessoas tinham uma expectativa de vida, ou seja, uma média de falecimento, as pessoas morriam mais cedo. Agora as pessoas estão morrendo um pouco mais velhas. Então, isso é uma mudança na demografia. E aí, aproveitando essa deixa, fizeram uma reforma da Previdência para aumentar o tempo para que as pessoas trabalhem para aposentar. Bom, vejam só. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter muita coisa que está sendo judicializada, principalmente quando muda as regras previdenciárias, porque nós entramos com uma regra e quando a gente entra com uma regra, a regra muda. Então, vou dar um exemplo de uma regra que mudou, que foi a regra da aposentadoria. Até 2019 era uma regra, primeiro ano do governo Bolsonaro, destruíram a regra previdenciária. Então, quem começou a trabalhar a partir de 2019 está totalmente na nova regra. Só que quem começou a trabalhar em 2009, 10 anos antes, tinha uma expectativa de regra, mas a regra mudou no meio do caminho. Entendeu? Então, tem muita coisa que entra o direito previdenciário. Então, vocês vão ver muitas pessoas atuando com previdência. Lembrando que nós, da empresa, temos como função primordial, claro, descontar o dinheiro da Previdência, mas nós somos uma espécie de consultor para o trabalhador, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que a empresa, mesmo tendo coisas que não são totalmente obrigação, é a regra nova, Juliano. Eu vou falar sobre, tá? Infelizmente. As pessoas só descobrem quando estão próximas de achando que está próxima de aposentar e procura saber o que está acontecendo, aí fica enlouquecido. Mas eu vou falar mais a miúde, tá? Então, o que que vai acontecer com isso? As pessoas estão ali ainda e perguntam para o DP, perguntam para o RH. Ah, isso não é da minha. Como é que chama? Não é da minha. Não, eu não tenho que fazer isso. Mas veja, velho. Vamos aqui, né? Conversar nós aqui. Você está trabalhando numa empresa, com um trabalhador operacional. Aí a empresa dá para ele um plano como a Apvida. O plano da Apvida, você pode fazer, por exemplo, teleconsulta. Aí chega o trabalhador com dor, com alguma coisa, você fala, por que você não procura um médico? Aí o caba todo assim, sem fazer, você pode marcar a consulta para ele? Pode. Qual o problema? Marca a consulta, entra, marca ali a teleconsulta. No dia da teleconsulta, pede para ele chegar 10 minutos antes lá na sala do DP. Na hora da consulta, você liga lá para ele, coloca ele falando com o médico, entendeu? E ele fica ali na própria empresa, você dá esse auxílio para ele ali meia hora. Não é muito melhor do que ele saia 2, 3 horas para ir no médico, às vezes? Ah, mas ele não vai saber fazer. Claro que ele não vai saber fazer. E custa você ajudar? Custa ser entendido isso pelo proprietário da empresa? Então, gente, né? Lembrem que a gente tem a regra, só posso fazer, não, isso não é da. Não, você pode fazer isso, né? Então, obviamente, dentro da RH da empresa, você pode ter ali, digamos assim, marcação de consultas para teleconsulta, porque, inclusive, para a empresa é melhor. Porque se o caba sai para ir para o médico, passa a manhã toda e chega lá com uma declaração que ficou lá esperando, ele fica a manhã toda fora. Se você mostra, faz ali para ele, ajuda o caba fazer uma teleconsulta, marca a consulta para ele, você economiza tempo, ele fica ali só meia hora, e às vezes é aquela consulta inicial que o médico só vai passar para ele fazer exames laboratoriais, que é 2, 3, 5 minutos no máximo. Entenderam? Então, tem essas questões, beleza? Então, tem muita coisa aí sendo discutida, né? Bom, e vamos ver aqui na letra da lei, né, para a gente entender um pouquinho. Ó. A Previdência Social
mediante contribuição, ou seja, é pago pelo trabalhador, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, de se manter, por motivo de incapacidade, como é o caso de uma doença, desemprego involuntário, quando a pessoa é demitida, sem justa causa, idade avançada, ou seja, quando a pessoa fica velha e sai da população economicamente ativa, tempo de serviço, que cortaram esse direito com a reforma de 2019, encargos familiares, prisão. Ah, preso recebe benefício? Não, recebe não. Veja só, o que acontece? Nós temos famílias tradicionais no Brasil, muitas ainda. O que é a família tradicional? O homem trabalha e a mulher não. Não é isso? A mulher fica em casa trabalhando igual louca, igual uma doida, trabalhando pra caramba, cuidando dos meninos, cuidando da casa, fazendo comida, cuidando da família. É muito trampo. Só que ela não recebe. Não recebe isso. E não é considerado trabalho por muitas pessoas. Mas ela está trabalhando, só que ela não contribui para o INSS, porque esse trabalho não é remunerado e não é um trabalho oficial pelo INSS, a dona de casa. Aí o marido dela, por qualquer coisa, pode ser realmente furto, roubo, ou qualquer outra coisa que possa ter acontecido, ele é preso. E vai ficar lá 6 meses preso. Essa ajuda para quem tem renda baixa vai para a mulher dele, para cuidar do pirraia. Não é para o preso, é para a família do preso cuja esposa não trabalha. Ou vice-versa, que se a mulher sustentava a casa, o que não é muito comum, mas é isso que acontece. Então, não é que o preso fica preso recebendo dinheiro, e não é muito dinheiro, tá? Uma previdência, ela ajuda a família daquela pessoa durante o período que está preso, daquelas mulheres que não trabalham. Então, enquanto houver alguém na casa que não trabalhe, enquanto a gente não tiver essas famílias contemporâneas que o homem e a mulher trabalham, aí não tem problema. Ah, o homem foi preso, a mulher vai receber pensão? Não, porque ela trabalha, ela tem como sustentar a casa minimamente. Agora, o homem foi preso, a mulher não trabalha porque fica dentro de casa, cuidando da família, né? Trabalha, mas não remuneradamente. Aí o homem é preso, a família, o filho vai morrer de fome por causa disso? Tá? Então é essa lógica, tá? Não é o que falam, preso recebe salário. Não, não é assim que funciona. E são poucas pensões, não é um número exagerado. Por quê? Porque é justamente um valor apenas para famílias de presos cuja não tem renda própria, tá? E que mudou muito isso no Brasil. Parte significativa das famílias, o homem e a mulher trabalham, mas existe uma parcela de mulheres que ainda não trabalham, principalmente mais velhas. Eu acho que até os 30 anos é difícil a gente ver assim muito um homem casar com uma mulher e a mulher não trabalhar. Mas se a mulher tem 35, 40, 45, 50 ou mais, é muito comum que ela não trabalhe e que ela fique ali. Perdão, gente, quando eu falo não trabalha de forma remunerada, tá? Então, todas essas questões que vêm também pega para as pessoas que são da casa, tá? Que ele é tipo um seguro. Bom, é, outra questão aqui da lei, só para a gente refletir, ela é de caráter contributivo, porque contribui-se, né, tanto a empresa quanto o trabalhador, e é de filiação obrigatória, tá? Não é o trabalhador que opta por isso. Mas fala, Sandra, a gente não tem livre-arbítrio para decidir? Não. Mas você concorda com isso? Claro que eu concordo. Porque se você não contribui achando que a vida não vai lhe pregar uma peça, e se lhe prega, o que você vai fazer da vida?
Então, é como se fosse um pai atuando em defesa do filho. É mais ou menos essa lógica previdenciária. Todo trabalhador, necessariamente, ele vai contribuir para a Previdência e vai ter uma filiação obrigatória. A partir do primeiro dia de trabalho, nós já vamos ter ele inscrito na Previdência, tá? Nós, empresa. E o que vai acontecer, como a gente falou? Principalmente a doença, a invalidez, a morte, a idade avançada. A gente tem que lembrar que todo mundo vai ficar velho. E quando fica velho, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta que o pique diminui. Não achem que vocês vão ter o pique de trabalho que tem, não. Vai ficando mais velho, o corpo cansa, vai ficando cansado. Ah, mas eu vou continuar fazendo musculação, eu vou correr, vou fazer crossfit quando eu tiver 60 anos. Vai fazer. Você vai estar com o mesmo pique? Não. Porque é uma coisa fisiológica, gente. A gente vai ficando velho, vai ficando menos produtivo. Tem mais como. Porque é a questão fisiológica da pessoa. Então, existe um determinado momento que você não aguenta mais. Você acha que aguenta, mas o corpo não aguenta mais. Sua mente pode até estar querendo, mas você não consegue mais, que é o que a gente vê muito com algumas pessoas idosas, é ter a mente muito ligada, mas o corpo não responde ao que a pessoa quer fazer. Aí, quando você vê uma pessoa de 70 anos subindo para trocar uma lâmpada, né? Mas não é o correto. Nessa idade já não rola. Por quê? Se você tem 2 anos de idade, sobe para trocar uma lâmpada e cai lá do alto e rola para o chão, a pessoa levanta e sai andando. Se a pessoa idosa cai 30 centímetros no chão, ela quebra tudo, porque vai mudando tudo, né? Então, tô rindo aqui, mas é uma questão realmente da vida, tá? Então, tem isso. Outra coisa, a maternidade, né, gente? Isso, coisas para as meninas, né? Tanto a maternidade como aquele tempo de licença de maternidade que você tem, como aquelas possibilidades de ir ao médico durante a maternidade, de ficar com o filho, tudo isso é previdenciário, tá? Quando você é desligado, você tem seguro-desemprego, é previdenciário, né? Quando você é demitido de uma empresa sem justa causa, claro, tem as regras, mas você pode solicitar o seguro-desemprego, né? O salário família que eu falei para vocês, que não é o Bolsa Família, o salário família ele é previdenciário, tá? As pensões que algumas mulheres hoje recebem e que basicamente também acabaram com isso na reforma do governo Bolsonaro, pelo menos aquele valor que era alto, caiu para caramba, depois eu vou mostrar para vocês também. É isso. Então, a gente vai contribuir o trabalhador e vai contribuir a empresa. Beleza? E a contribuição, ela tem regras. E a regra é basicamente essa. Veja. Aqui está a tabela de 2026. Sandro, quando for janeiro de 2027, vai ser a mesma tabela? Não. Ela muda. Tem a mesma lógica? Sim, tem a mesma lógica. Mas ela vai mudar. O que acontece? Hoje, quem ganha até um salário mínimo, até 1.621, contribui 7,5%. 7,5%, que dá cento e poucos reais. Ou seja, quem recebe 1.621 recebe 1.500, arredondando. Porque 121, arredondando, é a contribuição previdenciária. Ok, isso dá direito a um punhado de coisa, esse 7,5%. Sandro, em janeiro de 2027 vai ser a mesma coisa? Não. Se o salário mínimo for 1.720, aí já vai ser 7,5 sobre 1.720. A tabela só não vai mudar ali as alíquotas, pelo menos esse ano não, mas pode ser que algum governo aí mude, mas a alíquota é essa, ela é progressiva.
7,5 até 1.621, entre 1.621 a 2.902, 9%, o QCD entre 2.902 até 4.354, 12%, e de 4.354 a 8.475, 14%. Lembrando que as regras e como calcula, eu mostrei para vocês, salvo engano, na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro, tá? Bom, qual é o teto do salário de contribuição? É o teto da aposentadoria. Hoje, ninguém, um trabalhador seletista, ninguém vai receber mais do que esse teto. Quem é que consegue aposentar pelo teto? Ninguém. É uma raridade, não dá não, porque mudaram as regras, tá? Mas esse seria o valor máximo que uma pessoa poderia ter de aposentadoria, um trabalhador seletista, um servidor da iniciativa privada, ele teria no máximo de aposentadoria 8.475, lembrando que esse seria o valor bruto e teria também dedução de INSS, que aposentado também contribui para a Previdência, também não era assim, mudaram lá em Bolsonaro, o aposentado também contribui. Ok. Esse é o valor? Mas. Alguma dúvida sobre isso? Não? Não, tá certo. Bem, você já deu o horário. Bom, gente, nós continuaremos daqui no nosso próximo encontro, ok? Que será semana que vem. Então, vou aqui fazer a nossa finalização. Mas o seguinte, né, só para a gente então entender algumas coisas que foram discutidas hoje, principalmente na questão da Previdência. A Previdência ela existe para todo trabalhador seletista. Então, o que eu queria só chamar a atenção? Ah, Sandro, eu trabalho, sempre trabalhei, mas eu não tenho carteira assinada e eu não contribuo para a Previdência. Meu querido, você não tem direito a nada. Nossa, minha mãe já está com 60 anos, nunca trabalhou e vai poder ganhar benefício de prestação continuada, ela pode ir para o BCP, BPC. Veja, velho, é complicado. Porque se o pai ainda é vivo, ele tem renda e tem renda na família, ela não é elegível para receber nenhum benefício, que já é assistência social. Porque a aposentadoria é só para quem trabalhou e para quem contribuiu. Então, assim, eu tenho um amigo meu que faz Uber há 10 anos, ele não abriu uma empresa, ele não contribui. Ele não está assistido de nada. Então, existem muitos benefícios de um trabalhador seletista que, de alguma forma, tentaram colocar na cabeça da juventude que o trabalhador seletista não é uma coisa boa, mas eu quero ser seletista. Posso até ter e tenho contratos MEI, contratos PJ, tenho outras fontes de renda, outros empreendimentos e tal, mas a minha base é a CLT, porque eu tenho todo o direito. Vá que me dê um murucubaca, vá que eu morro e vão ter pensão meus familiares, enfim. Então, assim, é extremamente benéfico à Previdência. Então, vocês que são da área, estudando um pouco melhor, vocês vão entender como a Previdência é bacana para o trabalhador. Por isso que ela é tão antiga, né? Uma instituição extremamente antiga. Mas teve algum desvio. Veja, aí é uma outra história, tá? Isso daí já é uma outra história. Se teve desvio, os responsáveis têm que ser punidos, presos. Mas não é porque teve algum safado que tirou dinheiro que a gente vai destruir uma instituição que tanto beneficia os trabalhadores. Né? Pelo menos essa é a minha opinião. Estou fazendo aqui um juízo de opinião. Mas o que nós precisamos? Entender o que é a Previdência, entender o que é o direito do trabalho, o direito previdenciário. Então,
os nossos trabalhadores das nossas empresas têm direito que a gente contribua para a Previdência e que a gente retenha dele. Por isso que a gente precisa de tudo formalizado. Então, nós estamos aqui justamente pegando a legislação dos direitos de um trabalhador formalizado. Então, nas nossas empresas, que nós seremos contadores, administradores, profissionais de recursos humanos, a nossa obrigação é cumprir com a legislação e elucidar dúvidas e orientar os trabalhadores da nossa empresa, porque muitos chegam com muitas dúvidas. Então, é nosso dever, mínimo, até como cidadão, orientá-lo tecnicamente sobre as dúvidas. E, claro, sempre deixar a decisão para a pessoa, mas a orientação é muito importante que a gente dê. Tá bom. Bom, gente, eu agradeço muito aí pela companhia. Na próxima semana a gente vai aí para o nosso 5º encontro, né? Lembrando que agora nós estamos tendo 6 encontros a partir desse ano de 2026, tanto que dá para a gente falar um pouco mais com lentidão de algumas coisas e tal, e na próxima aula a gente fala das regras de aposentadoria, as regras de pensão, né? É uma regra que foi até me perguntada, que eu não antecipei, de como é agora para aposentar, de quem é que pode, entre aspas, tentar diminuir o tempo, quais são as pessoas mais elegíveis e tal, e como é que é a pensão se falecer, enfim, né? Vamos discutir algumas coisas dessas dentro da luz, né? Da legislação brasileira, da legislação trabalhista e previdenciária. Gente, obrigado, então, tenham todos aí um ótimo dia, bom trabalho aí para quem está trabalhando, e a gente volta a se falar, tá bom? Eu vou terminar mesmo aqui, que eu tenho uma aula agora às 10.